o Sr. Goliath pasmou de assombro, e por um momento perdeu o dom da palavra. Tratar com tanta leviandade uma coisa tão revoltante e inédita, uma coisa em certa medida efetivamente rara, uma coisa que faria pasmar até o mais desinteressado dos observadores, falar de semelhança familiar quando a coisa estava ali visível como num espelho? O vídeo de hoje é sobre O Duplo, de Fyodor Dostoiévski. O Duplo é o segundo romance do Fyodor Dostoiévski, que foi publicado no mesmo ano que Gente Pobre, em 1846, e que, ao contrário do Gente Pobre, que foi assim aclamado pela crítica, super bem recebido, acabou sendo um pouco menos recebido, porque esse livro é um livro que tem abordagem psicológica muito mais carregada, e isso não agradou muito a crítica da época, né? Os críticos que tanto elogiaram a abordagem social bem presente de Gente Pobre. No entanto, gente, que livro espetacular, né? Que a crítica não tem entendido, a gente atribui uma questão de tempo, geração, enfim. Mas esse aqui, pra mim, é um dos melhores romances psicológicos que eu já li. E assim, eu acho que o Dostoiévski é um dos melhores autores de romance psicológico. Se você está considerando, está começando a estudar psicologia e está no início de formação, leia os romances do Dostoiévski, porque que percepção do funcionamento da mente humana que esse homem tinha. Romance espetacular. Esse livro conta a história do Sr. Goliadkin, que é um funcionário do mais baixo escalão. Ele, como o Makar do outro livro, né, do Gente Pobre, era um escrivão ou escriturário, enfim, eles chamam aqui de conselheiro, mas é um homem, é um copista, uma mistura de copista com um escrivão. E então, isso significa, na Rússia da época, que ele não tinha chance de ascensão social. E a gente vai percebendo ao longo do início assim, do livro que ele é um senhor bastante solitário. Ele tem um criado, mas ele é um senhor assim solitário, ele é muito inseguro, ele tem dificuldade de lidar, de se movimentar, de se comportar socialmente. Ele é um grande inepto social. E ele sempre se embanana para falar, para se manifestar. Ele é muito atrapalhado, então ele hesita, ele é muito inseguro, as pessoas não entendem direito o que ele está falando e ele acaba cometendo algumas gafes. E a princípio a gente tem a impressão de que ele é uma pessoa um pouco irrelevante ou insignificante para os seus pares, em especial para os seus superiores. No iniciozinho da história, a gente percebe que o Sr. Goliadkin está se preparando para ir a um evento. Ele alugou umas roupas novas, umas botas, ele arrumou um uniforme para o seu lacaio, uma carruagem, e ele está indo para uma festa que depois a gente vai descobrir que é a festa de aniversário de uma moça que está numa posição social bem mais elevada que a dele, e ela é filha de um homem que foi benfeitor do Goliadkin no passado. Então o Goliadkin, por algum motivo, acha que ele está convidado para essa festa. Então ele começa a se preparar para ir. Antes de chegar na festa, ele se adianta um pouco, ele decide passar no médico dele. Então a gente percebe que o Goliadkin estava fazendo uma espécie de tratamento. A gente não sabe exatamente do que, mas a gente percebe o médico dizendo para ele que ele não deve se isolar, que ele deve interagir com as pessoas, sair mais com os amigos, beber um pouco de vez em quando. A gente percebe então que o Goliadkin parece estar com algum problema de ordem psicológica mesmo, mas tudo isso é muito suspense no início do romance. O início do romance é todo marcado por um certo suspense, assim, por um clima de incerteza. Você não sabe, a gente nunca sabe muito bem o que está acontecendo. E, enfim, ele chega na tal da festa e descobre que ele não é bem-vindo. E aí é uma sucessão de desventuras, coitado. Eu não vou aqui descrever o que é. Isso é bem o iniciozinho do livro, mas eu não vou descrever exatamente o que acontece, né? Pra não estragar pra quem não leu. Mas ele comete uma gafe tremenda
né? Então, assim, toda a sua inabilidade social fica patente nessa reunião, nesse aniversário, e ele acaba saindo de lá meio que escorraçado e arrasado. Então ele está à noite na rua, na chuva, na neve, esse tempo que é descrito aqui no romance é muito esquisito, porque você tem uma neve que tá toda hora degelando, uma coisa também num entre-lugar, até o próprio clima é meio dúplice, né? E ele sai desolado, num estado de abalo psicológico muito grande. E é aí, então, que o caráter fantástico vai se manifestar. Então, essa aqui é uma história fantástica. Como diz o título, o duplo, né? Então, a gente sabe aí que o protagonista vai se ver nessa situação de duplicação. Então, vai aparecer um duplo do personagem. Né? Eu não acho que isso seja spoiler, né? Até porque histórias de duplo são clássicas na literatura, né? São histórias que foram muito desenvolvidas no romantismo. O tema do duplo é um tema que remonta ao surgimento da humanidade, né? Ele está manifesto em várias mitologias, em crenças religiosas e em textos já bastante antigos, mas na literatura ele foi bastante explorado, né? Pelo Edgar Allan Poe, Borges, Stevenson, Hoffman, muita gente mesmo. E então a gente sabe que é esse tema em que um personagem se vê, de certa forma, duplicado, né? O duplo também já se manifestou na literatura de outros modos, não necessariamente assim tão óbvios, de uma cópia de si mesmo, de um sósia, mas no caráter dúplice das pessoas, ou das relações, ou das posições sociais, enfim. É um tema que é muito assim, rico, que está sempre presente nas artes. O que acontece é o seguinte, é nesse momento de abalo psicológico extremo, em que o personagem sai desse evento muito perturbado, que vai acontecer esse fenômeno fantástico, então, do surgimento do seu duplo. Né? E o surgimento, assim, em que condições esse duplo vai se manifestar, é algo que vai se aprofundando ao longo do romance, porque até a princípio a gente não sabe porque ele aparece, né? O protagonista fica bem confuso, e depois ele vai entendendo qual é a desse personagem. Antes do Goliadkin II aparecer, o Goliadkin principal, ele vai dando umas pistas. Então ele fala o tempo inteiro que ele é um homem muito honesto, ele fica falando das suas qualidades, que ele não tem nada do que se arrepender, que ele não usa máscaras. E a gente vai percebendo que ele não é tão seguro assim, não que ele não seja honesto, mas ele reforça sempre que ele não usa máscaras, quando na verdade é meio que isso que ele faz. Porque como ele é muito inseguro, ele é muito consciente dessas suas fraquezas, dessas suas inabilidades sociais, ele fica tentando fingir quem ele não é. E então ele fica se utilizando de uns subterfúgios, ele fica tentando se defender em relação às pessoas. Essa solidão que ele sente, de uma certa forma, o aliena, né? E isso é uma coisa muito interessante. Esse livro aqui, ele tem tradução do Paulo Bezerra, e o Paulo Bezerra faz um comentário no final, e que é um comentário que também é reforçado num outro livro que eu tenho aqui em casa, que se chama Dostoiévski, do Duplo à Unidade, do René Girard. O Girard também vai falar dessa questão social, na verdade, dessa organização social, dessa burocracia da aristocracia russa na época, que aliena as pessoas, porque cria esses cargos, muitos cargos, muitos deles inúteis e muito mal remunerados, e que as pessoas vão ali se alienando. Elas vão se alienando socialmente, elas vão se alienando de si mesmas, né? E então a gente percebe que o Goliadkin, ele cria uma narrativa de perseguição, como se as pessoas estivessem sempre tentando prejudicá-lo. Ele entra um pouco nessa paranoia. E por conta disso ele fica tentando se defender, dizendo que ele é muito honesto, que ele não deve nada a ninguém, que ele sempre quer bem as pessoas. Ele tem uma relação muito estranha com as pessoas, porque ele desconfia delas, mas de uma certa forma ele quer ser aceito por elas, né? E isso vai fervilhando nele, até que culmina nesse momento crítico, que é o momento em que surge o duplo dele. E esse duplo, ele vai, em princípio, ter um caráter assim, que a gente não sabe direito o que ele quer, mas conforme a história avança a gente percebe que ele é um rival, né? Então ele incorpora essa figura do
duplo do sósia, que é um rival, que também é um tema clássico na literatura que explora o duplo, ou nas artes que exploram o duplo, que é o dessa rivalidade, né? Então, inclusive, isso é representado como o gêmeo maligno, o gêmeo demoníaco, o gêmeo maléfico, coisas do gênero. E esse duplo, olha que coisa impressionante, porque Dostoiévski é maravilhoso. Ele vai incorporar tudo aquilo que Goliath não consegue ser, tudo aquilo que ele quer ser, mas que não consegue ser. E antes desse fato, como eu ia dizendo, ele vai falando como ele queria ser outra pessoa, como ele vai dando pistas dessa insatisfação e dessa coisa que ele quer projetar, mas não consegue. E então esse duplo vai personificar, ele vai reunir em si o que o Goliath não consegue. Então toda a habilidade social, a capacidade de conquistar as pessoas e de fazer amigos, a capacidade inclusive de ascender socialmente, o que seria algo impossível na sociedade, na organização social da Rússia naquele momento, ter o reconhecimento dos superiores, tudo que o Goliath não consegue, o rival consegue. Só que num momento de grande espontaneidade do personagem, né, no momento em que ele conhece o seu duplo, porque isso também é uma outra coisa fantástica no romance, o modo como Goliath se comporta com seu duplo. Ele tem medo, ele acha aquela coisa estranha, né, como é que tem uma pessoa igual a mim, e ele é todo igual, ele é idêntico, ele usa a mesma roupa, ele vem do mesmo lugar, ele tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Ele fica assustado, mas em princípio ele não quer destruir esse duplo. Ele começa a ter empatia, é uma coisa muito interessante como ele se reconhece mesmo, de algum modo nesse duplo. Então ele fica querendo acolher esse duplo, perdoar pelo que ele faz, estabelecer uma relação de amizade. A gente fica percebendo como ele se identifica de algum modo com aquela figura, que não deixa de ser ele mesmo projetado, e que é a projeção principalmente dos seus desejos. Então como ele quer se fundir com essa metade e não consegue, porque o duplo fica só dando bolada nas costas dele, né? O romance, à medida que vai avançando, ele vai ficando muito angustiante, e esse, assim, pra mim é uma das grandes qualidades do romance, que a gente já vê aqui no início o Dostoiévski trabalhando a questão da loucura, né, da desagregação mental, da confusão mental, a angústia, a paranoia, e como isso vai num crescendo, você vai ficando paranoico junto com ele. E o Goliath, que na tentativa de melhorar a situação dele, de ir desfazendo as sabotagens do duplo, ele vai só piorando a situação dele. Então, assim, é uma coisa angustiante, né? Você fica... Eu, pelo menos, fui acompanhando com muito nervosismo essa tentativa de retomar as rédeas da própria vida do Goliath, né? O nome do Goliath significaria algo como nu, pelado, desprovido, alguma coisa. Então é uma referência à sua pobreza. Então, embora ele tenha tido essa crítica por ter uma abordagem psicológica mais forte que a sociológica, a abordagem sociológica ela está presente, né? Porque não é por acaso que o Dostoiévski decide tematizar essa questão da alienação no mais baixo subalterno, né? Então, de uma certa forma, embora o Dostoiévski, até, acho que se eu não me engano é o Paulo Bezerra que fala que ele já estivesse com um interesse grande por assuntos da mente, pelos primórdios da psicologia, pelo funcionamento do cérebro, ele vai tentar fazer um link com a questão social, né? E mostrar como que essa perda de fibra, de força individual é muito marcada pela organização social, né? E aí, para demonstrar isso também, queria ler uma passagem do René Girard, onde ele fala disso. O Girard foi um filósofo francês, ele tem muitos trabalhos na área de história, de antropologia e de análise da literatura também, mas o Girard ele cria essa teoria do desejo mimético,
né? E ele vai explorar isso em vários autores, ele explora bastante no Dostoiévski, explora bastante no Shakespeare. E então ele tem esse livro, que é um livro que vai falar sobre a duplicidade, então sobre essa figura do duplo, ou sobre esse recurso do duplo nas obras do Dostoiévski, né? E aí no início aqui então ele fala do duplo. E aí ele vai dizer o seguinte: o duplo já oferecia uma mistura de fantástico psicopatológico e de realismo cotidiano que supõe esse acordo, o acordo da realidade social com o da psicologia, da abordagem psicológica. As cenas mais significativas são aquelas em que Goliadkin Júnior, o duplo, recorre às pequenas artimanhas clássicas para suplantar seu rival perante o chefe do escritório. A rivalidade dos dois Goliadkin concretiza-se em situações muito significativas do ponto de vista sociológico. Para compreender as obsessões dos pequenos funcionários dostoiévskianos, temos que considerar a burocracia czarista da metade do século XIX, sua hierarquia rigorosa, a multiplicação dos empregos inúteis e mal remunerados, o processo de despersonalização sofrido pela massa dos funcionários subalternos é tanto mais rápido, eficaz e dissimulado, quanto mais se confunde com as rivalidades ferozes, mais estéreis engendradas pelo sistema. Então ali as rivalidades, de posição, de cargo. Os indivíduos constantemente contrapostos uns aos outros não podem compreender que sua personalidade concreta está a ponto de se dissolver. Então a gente vê o que acontece aqui, por exemplo, com Goliadkin, é essa sensação de que está sempre sendo difamado e sempre a tentativa de tentar se justificar com essas pessoas. O René Girard, em outro momento, vai dizer: o aspecto burocrático é a face externa de uma estrutura cuja face interna é a alucinação do duplo. O próprio fenômeno é duplo, comporta uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva que concorrem para o mesmo fim. Então, no fim das contas, o Dostoiévski tinha, sim, uma preocupação sociológica. Só que aqui ele tenta reforçar a psicológica, mostrar que elas estão ligadas, mas tentar demonstrar mais detalhadamente essa questão da despersonalização, da dissociação, da desagregação, que, a meu ver, ele faz de forma espetacular. Esse duplo enquanto projeção de si mesmo, uma projeção crítica, uma projeção de consciência moral, ela é muito comum na literatura, né? Aqui no caso do Goliadkin, ele vai personificar no seu duplo os seus desejos, aquilo que ele queria ser e não conseguia, e ele vai, de uma certa forma, também personificar aquela parte de si que se critica, né? Que se condena. Então essas duas partes aí, aquilo que ele idealiza e aquela consciência crítica de si mesmo se juntam nessa figura do duplo. E isso a gente já viu acontecer, por exemplo, no Edgar Allan Poe com o conto William Wilson. O Stevenson tem além do mais famoso na história de duplo, que é o Médico e o Monstro, ele tem um conto chamado Markheim, em que esse duplo age ali como consciência, também fica meio perturbando as decisões do outro, né? Então isso é bastante comum. E o René Girard também fala disso. Então eu vou ler aqui uma passagem. O Girard identifica como orgulho, né? Esse lado que, na verdade, esse motor que de uma certa forma promove essa dissociação, que seria uma perturbação do orgulho do personagem. E aí ele vai dizer o seguinte: o orgulhoso acredita ser em seu pensamento solitário, mas quando fracassa se divide em um ser desprezado e um observador que despreza. Torna-se outro para si mesmo. O fracasso constrange-o a tomar contra si mesmo o partido desse outro que lhe revela seu próprio nada. Então aqui a gente vê que ele então se divide nesse outro que fica lhe sabotando, porque na verdade eu acho que eu nem concluí esse pensamento, mas no primeiro momento que o Goliadkin ele tem um momento de sentar, de conversar, de conviver com o seu duplo, ele tenta ser legal com o seu duplo, ele desabafa com esse duplo. Então ele vai falar da sua questão da perseguição, do trabalho, né? Ele vai abrir o seu coração. E o que o duplo vai fazer? Ele vai, na verdade, ele vai tomar partido dessas informações, né? Desse desabafo, dessas fraquezas, né? E
é nesse sentido que ele vira crítico, porque ali no meio dessas confissões, o Goliadkin demonstra um pouco das suas fraquezas no modo de agir mesmo, né? O modo como ele planejava reagir àquilo que acontecia, né? Então, de uma certa forma, o duplo se vale disso para prejudicar ele, né? E quem fala muito sobre isso também é o Freud, né? O Freud tem um texto chamado O Estranho, onde ele vai falar dessas manifestações do estranho, do insólito na literatura, e ele vai dar grande importância para essa figura do duplo, que ele chama de sósia, né? Eu tenho esse livro aqui, esse texto nesse livro, que são os escritos sobre literatura, e o capítulo chama O Estranho. E o Freud vai falar bastante também desse tipo de projeção, dessa manifestação. Ele começa falando da manifestação em sociedades primitivas, né, dessa ideia que estaria ligada a um fenômeno da castração, né, e aí acho que ele está falando do complexo da castração, e onde se manifestaria através de sonhos ou alguma coisa, essa ideia da duplicação do próprio eu, do falo, enfim. E depois ele vai mostrar como isso se manifestou depois, né, mais tarde, principalmente nas artes. E então aquilo que o Girard chama de orgulho, ele aqui vai chamar de amor próprio, narcisismo primitivo, enfim. E aí ele diz o seguinte: a criação de tal duplicação como defesa contra a aniquilação tem sua contrapartida em uma representação da linguagem do sonho que ama expressar a castração pela duplicação ou pela multiplicação do símbolo genital. Porque ele fala isso aqui da contra a aniquilação, né? A duplicação contra a aniquilação, porque uma das primeiras manifestações da duplicação foi contra o desejo de morte. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que foi considerado o duplo do ser humano foi a alma imortal. Então, seria uma maneira, não duplicar-se, seria uma maneira de lutar contra a morte, contra o fim. Mas aí ele vai começar então a falar desse outro modo de duplicação, que seria o da reação à castração. Essas representações brotaram do solo do ilimitado amor próprio, do narcisismo primitivo que dominava a alma anímica da criança como a do primitivo, e com a superação dessa fase altera-se o presságio do sósia, de uma garantia para se continuar a viver para o estranho arauto da morte. No eu emerge lentamente uma instância particular que pode se contrapor ao restante do eu, que serve à autoobservação e à autocrítica, desempenha o trabalho da censura psíquica e faz nossa consciência conhecida como consciência moral. Então você tem aí, como acontece aqui com o Goliadkin, essa outra pessoa que de uma certa forma o julga pela sua fraqueza, o julga pela sua inabilidade. Mais adiante o Freud diz assim: mas não apenas esse conteúdo indecoroso da crítica do eu pode incorporar-se ao sósia, mas sim, da mesma forma, todas as possibilidades omitidas da configuração do destino, às quais a fantasia ainda quer se aferrar, e todas as aspirações do eu que não puderam realizar-se em consequência de circunstâncias desfavoráveis, bem como todas as decisões voluntárias sufocadas resultantes da ilusão do querer livre. Ou seja, é exatamente o que acontece com o Goliadkin, né? Ele tem essa figura que representa tudo aquilo que ele queria, do desejo que se manifestasse, e que ao mesmo tempo também é crítico. Então, que é crítico, que fica ali lhe sabotando, né? Então, quando eu digo, gente, que como o Dostoiévski antecipou essas questões psicológicas, o funcionamento da mente humana, é para mim uma coisa muito impressionante mesmo, né? Para ele parecia que os mecanismos psicológicos eram algo cristalino. E é uma impressão que só se reforça, né? A cada novo livro dele que eu leio, essa é uma impressão que só se reforça. E essa história tem uma coisa interessante, porque aqui reforça aqui o caráter fantástico da história, né? É que embora os duplos sejam iguais, né? Eles são iguais, eles têm o mesmo nome, eles se vestem do mesmo modo, as pessoas conseguem fazer a distinção entre eles, né? E que isso, na verdade, só reforça a impressão de mundo que o Goliadkin tem, que é a da força psicológica, né? Então, como que o Goliadkin é visto pelas pessoas? Qual é a impressão
de caráter que ele passa? De uma pessoa fraca, de uma pessoa débil, de uma pessoa insegura, de uma pessoa que não sabe o que fazer, que não tem traquejo social. E o outro é o contrário. Então, assim, não há a possibilidade de que as pessoas confundam um com o outro, né? Isso é muito interessante, porque isso é um espelhamento da mente do Goliath, né? Porque, não, na verdade, se isso fosse real, se fosse assim mesmo que acontecesse, isso demandaria mais trabalho para você distinguir uma pessoa da outra, que seria como se fossem realmente gêmeos, né? Mas enfim, livro que eu amei ler, achei espetacular. É muito interessante ver esses primeiros livros do Dostoiévski, né? Ver aí ele desenvolvendo já essas abordagens que vão torná-lo tão peculiar, né? Que vão caracterizar bastante a sua obra. A gente vê o aspecto social marcado de forma bem pesada em Gente Pobre. Depois ele insere então aqui o aspecto psicológico de forma bastante pesada, que ele estava de uma certa forma presente no Gente Pobre, mas menos aqui, mais forte. E eu tô ansiosa para ver quando vai então começar a surgir o aspecto filosófico dele, né? Porque o Dostoiévski também é um autor que deixou um legado filosófico grande, né? E eu lembrei agora de uma informação interessante que eu queria citar, que eu não sei se foi aqui mesmo no texto do Paulo Bezerra que eu li, mas a gente sabe que o Freud tinha uma grande admiração pelo Dostoiévski, né? Aqui nesse livro tem um capítulo dedicado ao Dostoiévski que chama Dostoiévski e o Parricídio. Então o Freud via no Dostoiévski ali já um princípio de teoria psicológica, psicanalítica, né? Mas o Nietzsche era muito admirador desse aspecto do Dostoiévski, inclusive dizendo que o único psicólogo que lhe interessava era Dostoiévski, né? Então, assim, algumas opiniões de peso sobre o nosso autor. É isso, me digam se vocês leram o Duplo, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!